Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. Aqui a gente discute temas de gestão, finanças, controladoria, contabilidade aí, e de interesse dessas áreas. E a gente sempre gosta de trazer aqui cases práticos, exemplos reais, entrevistando profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. E hoje o nosso bate-papo vai ser em cima da transformação digital e da popularização do BPO financeiro. Então, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, você já deve conhecer bem ou, no mínimo, ter esbarrado aí pelo termo BPO financeiro na internet nos últimos meses, né? Já que a gente está aí numa ascensão desse termo. E uma curiosidade que a gente até trouxe aqui, né, é que o termo BPO financeiro, ele passou a ter volume de buscas no Google, né, isso representa um pouco aí do interesse geral em cima do termo, só em 2018. Então, é bem recente mesmo, ele passou por uma popularização muito forte durante a pandemia, ganhou ainda mais volume no pós-pandemia e se consolidou aí nos últimos 2 anos. E, bom, mesmo sendo um termo recente, com certeza aí já tem muita empresa fazendo isso há algum tempo, né? E não há nada como tempo para fazer a curadoria daquilo que é bom. Então, para a gente entender um pouco mais desse mercado, a gente trouxe hoje aqui, vai conhecer um pouco mais da história da Full Cash BPO, que é uma empresa que acumula aí mais de 10 anos trabalhando nesse mercado. Eles começaram ali quando tudo era mato, né? Passaram por uma transformação digital, se posicionaram com excelência em uma vertical, e hoje eles vão compartilhar aqui com a gente um pouco dessa trajetória, os erros, os acertos. Então, se você quer conhecer um pouco mais do mercado de BPO financeiro, está pensando em contratar um BPO financeiro aí para sua empresa, segue com a gente nesse episódio que eu tenho certeza que vai ter muita dica prática, um conteúdo muito rico aí para você, beleza? Bom, vamos lá então, eu estou aqui com o Rosenildo Salles da Full Cash BPO. Seja muito bem-vindo, Salles. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade. É um prazer estar com vocês aí, podendo compartilhar, falando de BPO financeiro, falando de gestão financeira, de planejamento financeiro, está tudo conectado, né? Falando de negócio, né? Então, é sempre um prazer, Daniel. Obrigado pela oportunidade, viu? Em nome de todo o time da Full Cash aqui. Legal, legal. Salles e eu batemos um papo há algum tempo atrás e quando ele compartilhou a história da Full Cash, eu já convidei ele para vir para o ControleCast, porque acho que é uma história muito bacana, né? 10 anos não é para qualquer empresa, né? Ainda mais falando de gestão, falando de finanças. E então, Salles, para a gente começar o bate-papo, eu sempre gosto de dar um passo atrás, né? Para a gente nivelar, embora, claro, nossa audiência aqui é majoritariamente o público de finanças, empresários, empreendedores, mas eu queria que você explicasse para a gente na prática, né, o que faz um BPO financeiro. Pô, bacana. E assim, até partindo dessa pergunta, né, esse nivelamento é uma oportunidade, né? Você sabe que o termo BPO financeiro, como você colocou, né, até essa popularização que está acontecendo agora, né, ela, para a gente, quando tudo era mato, o termo que você usou também faz muito sentido. Então vamos primeiro, né, nessa parte, o que é um BPO, né? O que a gente faz, né? Então não é sistema, não é plataforma, como muitos sistemas, muitas plataformas utilizaram esse termo e aí dificultou bastante a compreensão do público. BPO financeiro, ele é de fato uma terceirização de um processo. Que o BPO em si já é a terceirização de um processo de negócio, né? Traduzindo para o nosso bom e velho português. Mas olhando aí como tem o financeiro no final, então a terceirização do financeiro. A gente costuma dizer que toda empresa tem um BPO contábil, porque tem uma contabilidade ali externa que ele contratou. Tem um BPO de marketing, quando ele contrata uma agência de marketing. No caso da Full Cash, é quando ele contrata essa terceirização desse departamento financeiro. E que compreende, né, de atividades que compreende, para a gente entender que é um BPO financeiro. Bom, tem que realizar ali, a gente realiza, o BPO financeiro realiza conferência do fechamento de caixa diário das operações, ele tem que realizar toda a conferência das vendas, toda a parte de conciliação de cartões, taxas de cartão da administração, ou quando o cliente antecipa, né, faz antecipação, ele tem que conciliar PIX, vendas em dinheiro, todo esse processo a gente está falando que compreende. Compreende também
lançamento de despesas, bem como seus agendamentos, né, no fluxo de pagamento. Então, a gente, nesse dia a dia, o BPO financeiro ele tem que fazer esse fluxo completo de, primeiro, né, toda essa conferência de caixa, a conciliação de cartões, a conciliação bancária em si, lançamento de despesas, classificando corretamente as despesas, né, para a gente poder conseguir ter aí os nossos relatórios sendo gerados corretamente, os indicadores de econômicos e financeiros funcionando, né, que a gente planeja tanto, sonha tanto em ter um DRE, falar de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, mas quando a gente não lança isso corretamente, então o BPO é responsável por fazer todo esse processo, né, esse gerenciamento da informação de ponta a ponta, até o ponto que o cliente aprovou lá o pagamento e ele tem que então fazer essa baixa. Então o fluxo do BPO ele compreende esses processos, repetindo, conferência do caixa, então tem que ter uma conferência do caixa, conferência das vendas, conciliação de cartões, né, de vendas em cartões e Pix, lançamento das despesas e contas a pagar, bem como o seu agendamento, tá? Isso compreende todo o processo do BPO financeiro, né? E aí, pegando já esse gatilho, falando do tempo, foi muito difícil, hoje já um pouco menos, né? Como você disse ali, o percentual que já está sendo mais popularizado, nesse início. Lá no início foi muito difícil isso, porque nem a gente usava isso para o empreendedor? nem a gente usava isso, né? Como a gente estava conversando na última reunião que a gente teve, a gente não usava, porque era um termo que era muito forte, muito mundialmente conhecido aí, falando de América, Europa, Ásia, já é muito bem mais disseminado esses conceitos, né? Mas no Brasil não. Então, BPO é isso, não é sistema. Embora, né, a gente sempre fala, né, nós usamos muita tecnologia, usamos plataformas, é um ecossistema de plataformas aí, de tecnologia para realizar esse serviço de forma remota, né? Bacana. E você comentou da própria contabilidade, né? O empreendedor está muito acostumado a ter essa ótica pela contabilidade. Contabilidade hoje, a não ser que você seja uma grande empresa, é muito comum você ter ela terceirizada, né? O mesmo está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer com o financeiro. Eu queria entrar nesse detalhe do que tu falou do início, né? Como que surgiu a própria Full Cash, né, essa necessidade de fazer o BPO, como você comentou, nem o termo, vocês utilizavam exatamente esse termo, mas como que surgiu e como que foi esse início de educar mesmo, né, o empresário, o empreendedor que está do outro lado, para convencer ele, ó, faz sentido você terceirizar essa operação aqui, que não é seu core, e colocar para um terceiro fazer. Perfeito. O início, como o de muitos negócios, muitos modelos de negócios que disruptivos, ele nem sempre é fácil, né? Mas a gente começa com esse serviço, a Fullcash é uma spin-off de uma outra empresa nossa do grupo, que é a Modelo Consultoria, é uma empresa de consultoria que ela é focada em fazer todo o processo de formatação de franquias, a preparação, a expansão, a gente trabalhou muito tempo em expansão de franquias, né? A gente traz aí uma jornada de conhecimento empresarial e de histórico profissional do franchising, então são mais de 20 anos atuando no franchise, 26 anos que a gente traz aí, que os profissionais da Modelo Consultoria carregam essa bagagem, e a gente criou lá em 2013 para 2014 um produto chamado NEG, Núcleo Estratégico de Gestão. Hoje, né, assim, e a gente criou um nome para um produto, mas nada mais é do que um conselho consultivo, um conselho de administração para as micro e pequenas e mais focado para as médias empresas. Então a gente tinha ali uma carteira de clientes da consultoria, né, a gente tem clientes ainda operando desse modelo, que a gente ia atender com o estratégico. Então a gente já sabe, o estratégico precisa de ter uma preparação, nem toda empresa está preparada, nem todos os processos estão corretos. Então, na fase de implantação desse tipo de serviço, a gente fazia ali toda uma preparação, reestruturação, mapeamento de processo, implementação desses processos, e muitas vezes até incorria na contratação. O empresário tinha que trocar uma parte da equipe, ou adicionar a equipe que ele não tinha, era muito enxuto, e começava a rodar. E aí rodava por um tempo legal, só que depois começava a trocar uma pessoa, sair outra, ele não conseguia manter. E aí o estratégico não era alimentado. Não supria informação para o estratégico. A gente falou, pô, uma oportunidade de a gente fazer isso aqui é fazer um in-company. Então a gente começou a fazer in-company. Então a gente colocava um profissional, meio período ou um período inteiro, dependendo do porte da empresa, fazendo esse processo, gerando essa atividade, essa controladoria. E aí funcionava. Só que o que acontece? A gente limitava para um target mais alto de faturamento do cliente para ele conseguir contratar esse tipo de serviço. Aí o passo seguinte desse processo, aí já estou falando para você de final de 2014
início de 2015, exatamente início de 2015, a gente identificou uma outra oportunidade. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e internalizar esse serviço e a gente começar a fazer para mais empresas e a gente consegue baixar um pouco a régua do target de contratação ali para o cliente. E, pô, deu super certo, começou a entrar mais cliente para esse produto do NEG. Quando a gente faz isso, aí vem o estágio 2. A gente olha e fala, peraí, esse negócio aqui pode ser para outros empresas que não querem o NEG. O cara já tem um nível de gestão, já tem um nível de maturidade, ou ele não vai conseguir pagar pelo NEG. Mas para qualquer empresa, concorda comigo, faz sentido ter gestão. Ele é um primeiro passo. A gente então vai começar um processo, como você falou, de capacitar, de ensinar esse cliente a evoluir nessa jornada empresarial, porque a maioria do empresariado brasileiro, ele não tem a preparação empresarial, ele vai muito por um instinto empreendedor e dá super certo até um momento, né? Depois ele precisa buscar conhecimento. Então, como que a gente faz essa jornada? Vamos fazer dessa forma. E a gente começou, então, a atender empresas localmente, né, ofertando só esse produto que a gente chamava, então, né, nem era BPO, a gente chamava de back-office, né, terceirização do back-office. Né? E aí a gente começou, e aí todos os dias buscava uma lote, aquela produtividade absurda, né? Porque o cliente não estava com uma lote pronta e tal. Beleza, mas estava rodando, né? Você ia fazer uma pergunta? Não, pode continuar. Tranquilo. Aí, bom, rodamos ali 2015 nesse formato. Todo ano a gente, né, tem a prática de fazer o planejamento estratégico, né, atualizar o planejamento estratégico, e foi olhar e falou, cara, para 2016, o que a gente quer fazer? A gente falou, vamos pegar esse produto aqui e preparar ele para escalar, jogar ele, atender a nível nacionalmente? Vamos embora, vamos trazer um produto de recorrência mais forte para o negócio. E aí a gente começa, então, a preparar esse serviço para ele ser realmente totalmente remoto. Então, uma nova jornada, e aí a gente realmente avança num processo de digitalização. Então, a gente atualiza processos, implementa tecnologia, né? E não tem. E aí você falou, né? Você está desmatando sem a ferramenta apropriada. É como se você fosse desmatar uma parte de uma floresta sem foice, sem enxada, sem machado, sem nada. Como você vai desmatar? Sim. Isso foi a nossa história. A gente começa dessa forma. Mas a gente foi estudando plataformas, a gente começa numa plataforma americana, que a gente teve que adaptar os processos dela para trazer para dentro do nosso regime ali, né? Que a gente estava de processos, tá? E a gente começa a rodar. Então, eu lembro como se fosse hoje. Dia 15 de julho, a gente vira o primeiro cliente. Né? Dia 15 de julho, final de 2016, a gente fez o planejamento corrigindo a data. De 15 de julho de 2017, a gente fez a virada do primeiro cliente. Que era exclusivo de back-office. Que era exclusivo de back-office, que a gente ia todos os dias buscar malote. Essa cliente está conosco na carteira até hoje. Oh, tá? Que legal. É uma unidade franqueada da ANACAP, né, do Grupo Arizo. Então, ela conhece toda a nossa jornada, assim, sabe? E aí, a gente, ao fazer esse processo, a gente começa, então, aí vai nos próximos clientes. Foi virando os outros clientes, e a gente parou de ir no cliente. Então, isso já aumentou bastante a produtividade, porque aquele tempo de deslocamento, então, já não tinha mais a perda, não está pronto, não envia o que você já tem, envia. A gente foi fragmentando o processo, foi evoluindo o processo, né? Então, e isso foi dando para a gente maiores possibilidades, e a gente foi otimizando. E a partir desse momento que a gente começa a usar a sigla BPO financeiro. E aí é que vem o legal da história, porque até então, a gente não sabia quantas empresas no Brasil tinha fazendo esse serviço, a gente não sabia. Quando a gente começa a falar, agora vamos planejar a nossa nacionalização, e aí a gente começa a pesquisar, quem que está fazendo isso, como que estão fazendo? Não achava. BPO financeiro, não tem. As plataformas usando a sigla. Aí a gente deparou com esse problema de aplicação incorreta do termo. Esse processo foi assim bastante difícil, porque você já vinha de uma evolução, de digitalização e tudo mais, e aí você tem que comunicar isso, né? E essa comunicação ela foi bastante dificultada por essa confusão de conceitos. Mas a gente tinha que sair, vencer esse desafio. Então a gente começou um trabalho e implementando em marcas de franquias que a gente já tinha contato, ativando canais de parceria, de aquisição via parceiros, e a gente foi começando a evoluir nesse processo. Mas
a digitalização, né, implementar processos, a automatização de processos, foi muito importante para a gente conseguir chegar nesse nível. E aí, mais uma vez, né, uma quebra de paradigma do cliente, né, porque a gente precisou virar uma carteira que estava acostumada com o nosso time indo diariamente no cliente, aí o cliente aproveitava, tirava uma dúvida, uma coisa ou outra, acabou, agora é remoto. Mas foi muito legal. Quando dá 2019, a gente nessa timeline, a gente chega a 2019, voltando um pouquinho, né, quando a gente vai fazer estudo do BPO financeiro ali, a gente descobre que, peraí, ninguém começou isso aqui antes da gente? Como assim? A gente começou, a gente descobre um pioneirismo que não foi provocado, a gente não planejou isso, né? E aí a gente falou, caramba, agora a gente entendeu por que foi tão difícil, entendeu? Porque não tinha uma plataforma para eu falar assim, bom, a Trizz é para BPO financeiro, um exemplo, né? Sabe? Então tá, vem cá, vou contratar aqui então, é tanto e tal, o processo funciona assim, não tinha. Sim. Depois dessa plataforma americana, a gente foi para uma plataforma europeia, onde a gente tinha a possibilidade de desenvolver automatizações e processos dentro dela. Então, a gente aí foi uma outra grande evolução no nosso processo. Mas descobrir que a gente é pioneiro fez muito sentido toda a dor e todo o desgaste que a gente teve para chegar até aquele momento, Daniel. Sim, e foi um serviço que surgiu da própria necessidade de vocês, né, para conseguir entregar para o cliente aquilo que vocês geravam de valor. O empresário muitas vezes só vê o output, né? Então, mas você precisa lidar com o input para conseguir chegar lá, né? Então saiu mesmo da necessidade de vocês, né? Perfeito. É de uma dor de um modelo de produto nosso, né? Que a gente detectou. E esse ponto é importante. Quando a gente foi fazer esse estudo, a gente pegou a nossa carteira na época, né? É uma carteira razoavelmente boa, assim, de quantidade de clientes que a gente estava rodando nesse produto, e fizemos uma análise, tá? E depois a gente começou aos clientes que a gente contactava para ofertar esse produto, depois a gente continuava validando isso. A gente chegou passa um pouco de 98% das empresas não fazem gestão financeira corretamente, tá? E aí fala, mas tem uns que falam, o que tu fala por gestão financeira corretamente? É o processo inteiro, desde a conferência do caixa. Sua pergunta é sensacional, tá? Gestão financeira, a gente costuma brincar assim, é uma brincadeira besta, mas é uma brincadeira que faz sentido. Você sai na rua, você vê uma grávida, só metade da barriga dela tá grávida, a outra tá retinha, tanquinho. Não existe um trem desse. Então, a gestão financeira, ou você faz ela de ponta a ponta, todos os processos, ou você não tem. Sim. Você acha que tem. Eu lanço as despesas, tá, mas você confere caixa? Você tem um fluxo de contas a receber? Você concilia cartões? Você confere as taxas? Concilia banco? Não. Você apura DRE? Você tem um fluxo de caixa? Não. Então você não tem gestão financeira, né? O que a gente costuma dizer, e é uma verdade, o que faz o sucesso de qualquer negócio, da Trizz, da Fullcash, da Modelo Consultoria, das franquias Anacap, Arezzo, Boticário, todas. E negócios de marca própria. A relação que eu pratico de comprar e vender. Se eu compro bem e vendo bem, precifico bem, de acordo com o meu posicionamento, com o meu público, aqui está o segredo se o meu negócio ou qualquer negócio vai ter sucesso. Concorda? Sim. Mas o que nos consegue dar essa certeza se esse jogo de comprar e vender está positivo? Existe um outro pilar aqui, que é o da gestão financeira. É a gestão financeira que consegue dar essa visão para todos os modelos de negócio, se essa relação de comprar e vender, desses dois pilares importantíssimos, estão sendo favoráveis, positivas para a geração de resultado, de lucro, de caixa, ou não. Então, qualquer negócio, do menor porte ao maior, ele precisa ter gestão financeira. Então, e a gente olha para um público desse e fala, cara, grandes marcas não têm, as franquias não fazem, estão só focados em comprar e vender, e reclamando que não sabem onde está indo o dinheiro. Vive numa escuridão da gestão. Não sabe do que está acontecendo. E aí, quando precisa de ter números, de ter indicadores para analisar, sai tentando catar uma coisa aqui, outra ali. Quem que não passa por isso no dia a dia? Que quando precisa analisar ou fazer um planejamento, se investe em uma abertura de uma nova unidade, ou se compra um equipamento novo, né? Ou se contrata mais pessoas, ou se pode investir num treinamento, ou se pode trocar uma ferramenta de gestão, e ele não consegue saber se aquela decisão é correta ou não. Isso faz. A gestão financeira é responsável por fornecer essa informação.
E a gente olha, quando a gente olha para essa carteira e fala 98,27% essa fração, se a gente não tivesse fazendo, estaria nesse cenário. Uhum. E hoje, validando, esse indicador continua sendo muito preciso. O número de clientes que a gente tem contato diariamente, que vem até a Fucash, que a gente prospecta, ou que prospecta, que vem contratar o BPO, é o mesmo. Eles não fazem gestão. Uhum. Só que a jornada do empresário hoje, 2024, não hoje, um pouco já, a gente já sabe, a pandemia foi um momento muito terrível, né, para o mundo inteiro, mas foi revelador. Foi revelador das nossas competências e das nossas incompetências, das nossas ineficiências, né? Uhum. E proporcionou para a mentalidade disruptiva dos empresários, mesmo aqueles que são com menor conhecimento empresarial, capacidade e tal, são mais no instinto ali e tal. E eles começaram a olhar para negócios, produtos e serviços como o BPO financeiro, como uma alternativa muito viável e válida. E aí, Uhum. por isso que você citou que agora nos últimos anos começa a popularizar a pesquisa por BPO financeiro, começa a surgir e começa então a gente ver mais vezes, né? Por quê? Profissionais que antes estavam nas empresas em regime de CLT começaram também a olhar para esse mercado e falar, pô, eu posso sair dessa empresa e prestar serviço para várias empresas e Uhum. fazer uma carteira e ter um salário melhor que esse aqui talvez, ou igual, compatível, mas da minha casa, ou de um escritório próximo da Sim. minha casa. Quero mais qualidade de vida. Então, tudo isso fez essa mudança. E aí mais gente falando disso, começa essa popularização. Mas, Daniel, a gente ainda está assim no início da floresta amazônica. Imagino. No início da floresta Sim. amazônica, sabe? Tem ali um riozinho mais estreito, um rio mais largo, que tem mais infraestrutura, mas BPO financeiro tem uma jornada. Ainda existe muitos desafios tecnológicos, desafios das próprias empresas para a gente chegar num ponto de dizer, bom, é algo que está de conhecimento, não contrata Uhum. porque não viabilizou para ele, não entende que faz sentido, ou consegue ter uma operação muito boa internamente, entendeu? Sim, faz muito sentido. E aí, até pegando o exemplo dos teus clientes aí da Full Cash, quando que é o momento ideal para o cara contratar um serviço de BPO financeiro? É o cara que nem chega a contratar o primeiro profissional de finanças, já vai direto para o BPO, ou ele precisa ter alguém interno? Porque até esses dias eu ouvi, né? Ó, você só pode contratar um serviço de terceirização de processos se tu tiver um processo para terceirizar, né? Isso é uma realidade, Salles? Quando que é o momento ideal para a empresa contratar um tipo de Sim. serviço desse? A gente precisa realmente, assim, existe algumas etapas que precisam ser cumpridas, né? A Fucash, pelo foco nosso, né? Nós nascemos focado numa prestação de serviço para um público-alvo mais específico, Mais maduro. mais maduro, de varejo, de porte e tal. Então depois a gente foi preparando esse serviço para negócios mais num estágio de maturidade, de gestão mais embrionário, eu diria. Né? Uhum. Mas quando a gente conecta esse empresário com um processo estruturado, muitas vezes pode dar algum ruído, algum desgaste ali, porque ele está acostumado a não fazer nada. Então, Uhum. qualquer coisa que você coloca ali para ele fazer já gera um traumazinho, entendeu? Sim, sim. Tá? Mas em toda a nossa história, né, e a gente, né, desses anos aí que a gente está no mercado, o que a gente tem percebido é que ninguém vai se capacitar para contratar um BPO financeiro. Então a gente precisa continuar nesse processo de capacitar o cliente para consumir o nosso serviço, tá? Ou seja, mesmo que o cara não tenha um processo, ajudar ele a criar. Exatamente. E aí, o que a gente foi nessa jornada fazendo? A gente foi criando produtos de BPO financeiro. Então, hoje, né? Ele precisa ter alguém já ter tido esse processo internamente? Não, depende do porte dele, e a gente coloca ele dentro de um produto de BPO financeiro, que a gente chama de Flex, que ele tem ali um menor envolvimento possível com essa terceirização, a gente consegue automatizar muito desse processo, né? Uhum. Então, para negócios de faturamento abaixo de R$80 mil por mês, né? Normalmente se encaixa, é mais viável, é uma mensalidade mais acessível para ele.
E ele entra nesse processo e começa a ver gestão financeira, a ter contato e a entender o valor da gestão financeira para o negócio dele. Na medida que ele evolui, o faturamento do negócio dele vai crescendo, ou abre mais uma unidade, ele pode evoluir de produto. Então aí ele vai para um produto que ele já vai ter um escopo mais completo, e aí ele vai tendo mais suporte, mais processos, e ele vai, através da jornada de conhecimento dele, que ele vai, então, aprendendo a olhar para o financeiro, para o biofinanceiro, como uma ferramenta para ele crescer, né? Que vai ser um suporte continuado para ele ali. Então, hoje, né, tem um empresário que ele nunca teve equipe, e ele quiser terceirizar, é possível, mas está muito da mentalidade dele de querer, né? Porque já teve muitos casos do empresário, Daniel, assim, contratar a gente e falar, eu achei que eu ia trabalhar menos, né? Mas vocês estão me demandando, né, demais, tal. Aí a gente fala, não, você não está trabalhando mais. A questão é que antes você não fazia nada. Então, qualquer tarefa, atividade que eu colocar no seu dia, 10 minutos tomar do seu dia, para você vai ser muito, né? Sim. Mas se a gente vê nesse empresário que a sensibilidade dele, não, que ele realmente entende que ele não fazia, mas vai ter uma mudança, né? Então ele vai valorizar e vai estar preparado para consumir esse tipo de serviço, mesmo não tendo conhecimento em gestão, mas ele vai começar a valorizar o controle, saber onde foi o dinheiro dele, então onde está ganhando o dinheiro da empresa dele, o que está sendo feito, se está sobrando, se não está, quanto que está sobrando, e ele começar a evoluir nessa jornada. Quando o empresário já tem uma equipe, ou já teve uma equipe, aí a gente tem alguns universos, assim, algumas possibilidades. Necessita ter uma pessoa no financeiro lá para poder ele contratar o BPO financeiro? Não. Porque dependendo do porte, é ele mesmo que paga as contas. Então, a gente vai no processo até o fluxo de agendamento, ele aprovou, funciona. O BPO financeiro, ele economiza do empresário, isso é um dado bem significativo, ele libera tempo, vamos falar um outro termo do empresário, em torno de 25% a 35% do tempo dele que ele usaria para fazer gestão financeira. Se E que muitas vezes ele está fazendo sem ter conhecimento, né, necessário, né? Exatamente, fazendo parcialmente, fazendo errado, se desgastando, se estressando. Então, tempo que e pior, né? Ele sai do estratégico, ele consome tempo dele que ele deveria estar pensando em estratégia de venda, pensando em negociação com o fornecedor, pensando em dar treinamento para a equipe dele, marketing, né? Alguma campanha. Ele está lá tentando contar o que ele recebeu, o que ele vendeu, o que ele tem que pagar, quando ele consegue, né? Então, e ele está em atividade operacional, que são atividades que perfeitamente são terceirizáveis. Então, esse processo, o BPO financeiro, ele libera tempo do empresário para ele ser mais estratégico, tá? Ele libera esse tempo. E é um tempo que volta para ele, que só o tempo que volta para ele já viabiliza o serviço à terceirização. Só que quando você compara terceirização e equipe interna, a equipe interna já é mais cara. A terceirização já é mais barata, muito mais barata. Entendeu? Mas não é só isso. A equipe interna, você tem todos os percalços ali da abstência, o abstencionismo, a questão de rescisões, a questão de encontrar a pessoa com capacidade, com perfil, treinar, ela vai às vezes para outra empresa, né? Os atrasos, questões de saúde, né? Então, que são inerentes de qualquer funcionário no regime CLT, enfim, né? Então, quando ele conecta, ele opta por terceirizar, esses assuntos todos já somem da pauta de preocupação do empresário. Já limpa a cabeça dele, já alivia nesse sentido. E mais, aí ele vai olhando, por exemplo, ele começa a olhar, ele só paga, por exemplo, 12 mensalidades no ano, então já tem mais uma economia, não tem 13º, não tem férias, não tem 14º, né? E ele está com um serviço que não importa se faça sol ou faça chuva, ele tem que ser feito. Então, não pode ter interrupção. Então, isso tudo muda muito a mentalidade, né, do empresário. Então, hoje eu digo para você, Daniel, até um tempo atrás, a gente buscava o cliente perfeito, que ele já tem conhecimento, porque o nosso produto era ele era um produto, inclusive, com um target maior de valor de ticket médio, né, já para segmentando mesmo e por uma questão de condições de nível de automatização que a gente tinha.
Então, a Fucash é um caso a ser estudado, porque a gente começa com mensalidade lá em cima, lá atrás, e só vem baixando. Só vem baixando. Os clientes não acreditam, que a gente chama o cliente e fala assim, ó, vamos aditivar seu contrato? Mas por quê? Porque a gente está mudando aqui um processo, está economizando tempo, e a gente quer repassar para você. A gente faz Pô, isso. Que legal. A gente faz isso, Daniel. E por que a gente faz isso? Porque a gente brinca assim, é todo mundo junto, ninguém fica para trás. Então não tem essa, se eu tenho um cliente de 10 anos, 8 anos, 6 anos, que ele está num contrato, ele vai continuar pagando mais caro que todo mundo. Não, todo mundo está no mesmo nivelamento de produto, de atendimento ali e de valor, tá? E a gente trabalha um modelo dentro do BPO que ele é democrático. O cliente do porte de faturamento menor, de número de transação menor, ele paga um valor de acordo com o perfil dele. Então, existe um trabalho que é fixo mais variável para ser democrático. Porque a Fucash ela nasce com essa visão e com essa missão de democratizar o acesso à gestão financeira profissional. Então, a gente tem feito isso incessantemente, incansavelmente. Todos os dias a gente olha para um processo e fala, o que você pode ser melhorado? O que você pode ser melhorado, cara? Se a gente melhorar, a gente vai otimizar. A gente otimizar, a gente tem ganho. Se a gente tem ganho, a gente repassa para o cliente e divide esse ganho com o cliente. Porque quanto mais cliente conseguir acessar isso aí, a gente vai ver menos problemas de decisões tomadas erradas, né? Porque se tem uma coisa que a gente vai concordar aqui, o pequeno negócio, a gente brinca que ele é ágil, mas frágil, né? Ele é ágil na tomada de decisão e frágil, né? Porque às vezes a decisão... Uma mata. Um erro matou o negócio do cara, né? Exato, então, exato. O BPO financeiro, ele tende a reduzir esse processo de ágil mais frágil, trazer ele para um cenário mais consistente de gestão. E através da gestão, ele possibilita ele ter um encontro mensal. Através do BPO, ele tem um encontro mensal com um especialista que ajuda a analisar os números dele. Então, veja, de um produto que lá atrás nasceu por causa de um produto de consultoria, de conselho consultivo, hoje ele gera para uma empresa que fatura, sei lá, 50 mil por mês, 60 mil por mês, que a gente tem na carteira clientes desse perfil, assim como tem clientes que faturam milhões, né? A gente tem clientes que fatura 500 mil no ano e tem clientes que fatura, no grupo inteiro, fatura mais de 200 milhões. Então, a gente conseguiu chegar num modelo de negócio, Daniel, em que a gente consegue atender vários perfis, targets, níveis de cliente de faturamento, e seja do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, operando também o cliente no regime, ele tendo visão de caixa e de competência. Tá? Caixa e competência. Né? Então, isso possibilita ao cliente uma evolução na tomada de decisão dele, e aí agora inverteu, né? Agora a Fucash gera atendimentos estratégicos para a consultoria. Quando a gente planejou isso lá em 2016, era esse o objetivo, esse ciclo se concluiu. E é muito legal ver isso, porque é ver legal os clientes buscando por isso, querendo ter esse suporte, porque se ele não tem, é ele com ele mesmo, às vezes ele com a esposa, ele com outro sócio que talvez tenha o mesmo nível de conhecimento dele, e os dois ficam ali correndo, a gente brincando, naquele turbilhão ali de emoções ali, que é o varejo, né? Então, ele tem essa oportunidade de ser tirado desse ambiente, desse turbilhão e falar de gestão. Discutir com alguém que vai ajudar ele a ter uma visão calma, sem emoção, do negócio dele, ajudar ele a falar de metas, falar de cobertura de estoque, falar se o negócio dele está no caminho certo ou não, o que pode ser melhorado, ajudar ele a definir metas, ajudar ele a definir o orçamento dele anual. Então, tudo isso ele tem através do BPO. A gente gosta, você percebe que a gente fala com prazer, porque a gente faz realmente o que a gente gosta aqui, cara, e a gente quer que as pessoas acessem esse tipo de serviço, sabe? Seja através da Fucash, seja através de um colega, de um concorrente, que tem mais. Esse conceito de concorrente caiu já, né? A gente tem aí outros, né? É um ecossistema, né, Salles? É um ecossistema. Porque, cara, eu brinco assim, ó, que é um mar tão azul, porque embora estejam surgindo muitos players, o nível de conhecimento médio, né, das empresas brasileiras, infelizmente é tão baixo que, cara, tem espaço para todo mundo, né, para ajudar, né? Precisa de muita gente para ajudar. Então não chega a ser uma competição, né? É um ecossistema, né? Não, e esse movimento está bem interessante. A Fucash, ela tem essa questão do pioneirismo dela, ela tem mais alguns cases de pioneirismo. 2021 a gente participou do Inovativo Brasil, que você conhece, né? É o maior programa de aceleração da América Latina, né? Um programa brasileiro, e a gente foi graduado, então só que nós somos o único BPO financeiro a passar por esse processo.
Olha só. Quando a gente participa desse processo, na mesa final ali, que teve a apresentação do pitch e tal, tinha pessoas da ABF, da Associação Brasileira de Franquias, né, de franchise. A gente foi convidado a se inscrever, a se credenciar na ABF, e para a gente já é algo que faria muito sentido, porque nós nascemos pensando em atender franquias, né, a ser um parceiro estratégico das franqueadoras, né, que elas têm um modelo de negócio replicável, fantástico, mas que no dia a dia mesmo a gestão financeira fica em segundo plano e às vezes é inexistente. Então, isso dificulta até o suporte da franqueadora para com os franqueados. Então, a gente hoje tem muitas marcas que a gente é parceiro, homologados em algumas, como fornecedor principal de BPO financeiro, por causa dessa importância que a gente está ganhando. Mas quando a gente é convidado, a gente se credencia a ABF e a gente é o único BPO financeiro, a Fucash é o único BPO financeiro a estar credenciado na ABF, na Associação Brasileira de Franchise. Isso é muito significativo, tá? Porque para estar lá, existe todo um processo comprobatório, um nível de conhecimento, de processos que têm que ser validados e documentação. Então, a gente tem que ter prova mesmo de que a gente entrega o que vende e que faz sentido para o associado, né? E a gente faz. Então, a gente participa da ABF, da Feira de Franquias, desde 2022, se conectando, se expondo. A gente expôs lá nas áreas das startups, né? A gente tem o benefício de ser fornecedor e ser uma startup, então a gente entra nessa área, né? Mas se conectando com marcas, com grandes marcas, players do franchising e fazendo a nossa história. Então, a gente atende marcas próprias, né, Daniel? Mas a gente tem um pé muito forte no franchise, né? Porque também, além dessa questão de ter começado primeiro tal, a gente já começa numa vertical totalmente voltada para o comércio, para o varejo, que é que ninguém, se você for falar com quem está começando no BPO hoje, ele quer ir para um PJ, para atender uma empresa de serviço menor, né, que ele tem um processo simples, com menos volume de transação, de atividades a ser feita, e está tudo certo, é uma estratégia super válida. A gente nasce na contramão disso. E nasce focado nesse público, porque realmente é o público que hoje mais demanda esse tipo de serviço. Agora, há poucos meses que a gente começou a atender serviço também, a gente fez o inverso. A gente foi crescendo a carteira de varejo de produtos e agora que a gente atende o varejo de serviço. Né? Ô Salles, desculpa te interromper. Eu queria aprofundar nesse ponto mesmo, né? Tu comentou dessa vertical que vocês atendem, né? Para vocês, o quanto foi importante verticalizar? Porque hoje eu vejo assim, eu converso com muitos BPOs e dá para ver claramente assim, né? Você tem aquele BPO que, como você comentou, começa pelo mais simples e acho que para o cara que está começando é mesmo o ideal, né? Tem um volume menor de transações. Você tem aquele cara que começa atirando para tudo quanto é lado, então o que vier para ele pega, e esse geralmente se encrenca, né? E você tem muito BPO já que, pô, o cara já nasce específico. Eu sou BPO de startup, eu sou BPO de serviço, de varejo. Quão importante foi para vocês escolher, ó, a gente vai verticalizar aqui? Existe um ditado que eu não me recordo agora de quem que é, mas quem não sabe para onde quer ir não chega a lugar nenhum, né? É da Alice, né, do País das Maravilhas. A gente cita muito esse aqui na parte de planejamento, né? Então, assim, a gente nasceu, a Fucash é uma spin-off de uma empresa de consultoria, modelo consultoria, que ela é focada nesse ecossistema, nesse segmento de clientes. Então, por aí já fazia muito sentido. Quando a gente nasce e pensa, cara, vamos atender esse público, porque aqui são os que a gente vai seguir e é mais difícil ter entrantes nesse segmento, porque é complexo. Sim. Né? Tanto que as contabilidades, quando elas resolvem implementar o serviço de BPO financeiro também dentro, elas fogem, as contabilidades fogem desse perfil de cliente, pela complexidade e o volume de informação de transação. Então, segmentar foi importante que, primeiro, né, a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, nossos processos foram desenhados, estruturados, a tecnologia utilizada é para esse público. Fala com esse público, entrega o que esse público, que esse perfil de cliente precisa. Os especialistas que conversam, que atendem o cliente, conhece, domina o varejo. Então, tudo isso dá notoriedade, dá tranquilidade, mas a gente consegue também ter escalabilidade. E o nível de churn é muito baixinho, porque assim, para você ter uma base, 2023, que teve
de cancelamento, assim, que o cliente falou, eu não vou continuar, tal, mas continuou com a operação, com o negócio dele, acho que foi só 2 ou 3 clientes, se eu não me engano, no ano passado. O restante, que foram poucos também, mais 10 clientes, não sei, ou vendeu a operação e quem comprou não quis naquele momento continuar com o BPO e tal, ou fechou a empresa, fechou questões políticas, econômicas e tal, né? A gente teve cliente que vendeu, que fechou a empresa e mudou para outro país. 2 operações, o cliente uma marca própria fantástica no Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi acontecendo nessa jornada, mas ser reconhecido pelo mercado hoje, pelas marcas do franchising, como uma empresa que sabe fazer, que atuar no varejo, que entende o varejo, está no DNA dela, isso para a gente é fantástico, porque nos dá uma tranquilidade de que, como eu disse, pegar uma empresa que fatura, sei lá, 60, 80 mil reais, ela vai ser atendida como ela precisa ser atendida, tem um processo profissionalizado, assim como as grandes têm lá os seus CSCs, né, os seus escritórios com equipe toda grande, estruturada. Uma empresa dessa, que tem ali às vezes 5, 6 funcionários, e a terceirização ela roda como a gestão a nível dessas grandes. Assim como, né, empresas que faturam 20, 30 milhões, ou grupos de mais de 200 milhões, a gente consegue atender também com serviços mais implementados, mas funciona, compensa o cara sacar esse serviço de dentro do CSC dele e terceirizar com a Full Cash, porque a gente entende melhor e faz melhor do que ele consegue fazer internamente, por questão de processo, automatização, de entender esse fluxo. Então a gente capacita lá na ponta o cliente, o operador de caixa dele, como ele operar o caixa dele melhor, para ele fechar certo e a gente fazer o nosso trabalho. Existe todo um processo dentro do onboard que a gente vai fazendo isso, sabe, Daniel? Então, para a gente foi muito significativo isso. E nos deu notoriedade nesse mercado. Reconhecimento, né? Reconhecimento de marcas, reconhecimento de parceiros de tecnologia, assim como a Treasy, mas aí outros grandes players, você vai falar de segmento de alimentação, a SW, né? SW Fast, que atende a Subway, né? A marca Subway, é um grande parceiro da Full Cash. Varejo Online, que é um outro grande sistema que atende inúmeras marcas de franquia, é um outro grande parceiro. Então, assim, eles falam de BPO, é a Full Cash que atende, porque eles sabem que se eles indicar a Full Cash para o cliente deles, a gente vai atender e vai resolver, não vai ser uma indicação que vai gerar um problema para ele, né? Assim como também outras plataformas de retaguarda financeira como a F360. Hoje nós somos um BPO Premium, parceiro da F360, então assim, a gente tem aí esse trabalho em parceria. Então tudo isso foi nos dando, e a gente não estaria credenciado na ABF se não fosse essa vertical. Então, vamos dizer, um selo da ABF, né, que a gente é credenciado. Então, para a gente fez muito sentido, tá, Daniel? Bacana, e eu recomendo, quem vai começar, quem quer implementar, né, quem quer começar nesse segmento, poxa, segmente, não tenta fazer de tudo que você não vai conseguir. Fato esse que hoje a gente é procurado por outros profissionais de BPO ou empresas de BPO para usar a nossa tecnologia ou para fazer parceria e trazer a carteira para nós e ele ficar mais ali numa parte de relacionamento, porque tentou e não conseguiu. Ou outros profissionais que tentam, Daniel, faz cursos. A gente tem hoje mentores, pessoas que dão treinamento do BPO que são fantásticos, né? Tem milhões de seguidores. Isso é muito legal para o segmento. Só que quando o profissional sai e vai fazer ali, aí ele fala, peraí, e aí, e o cliente, como é que vem? Puta, eu tenho que ter um departamento comercial, eu tenho que ter prospecção. É o cara que não está acostumado a vender, né, Salles? É o cara que está no financeiro, né? Então, pô, é outra mentalidade, né? E acho que assim, e até assim, né? A gente tem uma barreira de entrada muito menor, né? Porque você pega assim, pega a contabilidade. O cara tem que ser formado para fazer um BPO de contabilidade, né? Para ser uma contabilidade terceira, né? Enquanto eu vejo muito uma galera saindo da faculdade, tá ali nos primeiros anos da faculdade de finanças e, pô, vai montar seu BPO financeiro. E aí tem esse gap, né, do comercial, né? É uma outra skill que você tem que desenvolver, né? Total. E a gente tem toda essa estrutura. Então, assim, a Full Cash hoje, nós estamos em 22 estados, nós temos clientes. Pô, isso para chegar nesse nível não foi do dia para a noite. Não foi fácil também. Jamais cometeria esse erro de falar que foi fácil. Foi muito difícil, foi muito desafiador, tecnologicamente falando, comercialmente falando, marketing, a questão do termo BPO financeiro não ser conhecido, ser usado de forma aplicação errada. Então, tudo isso
é um dificultador. E aí, quando você se depara, você precisando prospectar e executar, não rola, não avança. Um ou outro consegue, porque tem muito network, já sai dentro de um processo desse e tal. Mas a gente tem uma estrutura muito bacana, então a gente tem hoje a nossa, não só clientes em 22 estados, mas nós temos também profissionais da FUCASH, né, que operam os nossos clientes em vários estados, inclusive fora do Brasil. Nós temos operador de perfil financeiro que está começando esse mês conosco, está em Ohio, no modelo remoto. No modelo remoto. Legal. Que queria operar BPO financeiro, que já se planejou para isso, se profissionalizou para isso, e em vez dela montar a própria operação, ter que ter toda essa estrutura comercial, quando ela conhece a FUCASH, ela fala, esse é o caminho. Então, a gente tem conseguido, de certa forma, apoiar esses profissionais com o nosso processo, com a nossa tecnologia, porque aí a gente já tem toda uma sistemática, uma esteira de captação de clientes, que a gente consegue, eles montar o negócio de BPO deles através de um processo aí de licenciamento da FUCASH que ele consegue operar. Então a gente está nesse nível, né? E assim, é uma jornada, né? O que a gente está fazendo hoje, amanhã já foi. É muito louco isso, né? Quando se compartilha, Salles, no nosso bate-papo tu falou de quanto, lá no começo, né, o quanto que um profissional da FUCASH, quantas empresas conseguia atender, né? Como é que foi essa evolução? Legal. Olha só, a gente no início, né, bem no início era 1 para 1, né? Porque tinha que ir, eram empresas de maior porte. Depois a gente, quando internalizou, ficou 2, um profissional para 2 ou 3 empresas, dependendo do porte, né? Quando a gente implementa processo de tecnologia, a gente sai desse perfil, vai de 4 para 6. 4 a 6 empresas por operador. Tá? Bacana. Duplicou e depois quadruplicou. Hoje a gente tem aí tem profissionais que conseguem operar 15 a 20 empresas. Só que aí ele não opera mais sozinho. Então o processo ele é então assim, num cliente ele tem uma squad. Ele tem uma squad, perfeito. Então assim, por quê? Porque primeiro, a gente não pode ter P0 em nenhum cliente. Todo cliente tem que estar rodando. Todo cliente tem que estar rodando, entendeu? Então a gente tem os processos, então dependendo do porte do cliente, ou se é um cliente de BPO Enterprise, a gente tem ali operadores só fazendo a parte de conferência de caixa e conciliação de recebíveis, tem operadores só de contas a pagar, ele tem ali um supervisor que faz a auditoria do processo, os lançamentos, e tem, dependendo do porte do cliente ali, da carteira do Enterprise, por exemplo, a gente tem hoje clientes que ele tem um gerente financeiro remoto. Então a gente desde o mais simples que ele vai ter ali. Então a gente tem esses nivelamentos, né? E cara, mas para chegar nisso falar é fácil, né? Sim, parece que foi só, ele mudou para o remoto, duplicou a produtividade, depois ele colocou uns processos de tecnologia, né? É muito investimento em pessoas, em treinamento. O nosso time interno, tanto como o nosso time remoto, não tem ninguém que não tenha 1 ou 2 pós-graduação, mestrado. São pessoas extremamente capacitadas para entender o processo, para dar fluidez nesse processo, para saber responder um cliente, porque o atendimento tem que ser humanizado. A gente usa a tecnologia para automatizar a tarefa, o processo, uma conciliação, mas por trás são pessoas olhando aqueles números, são pessoas conferindo esses lançamentos, né? Então, são pessoas falando com os clientes. E tudo isso tem que funcionar sistemicamente todos os dias. Então, chegar nesse nível, você imagina em qual versão do processo a gente está, assim como quanto de tecnologia veio e foi, e a gente está com outra, e daqui a pouco vai vir outra, né? Aí nós estamos na era da IA, a gente tem então implementado IA nesse processo já faz um certo tempo, quando nem se falava muito de IA, a gente já tinha alguns processos que se valia dessa tecnologia, mas agora o futuro está muito promissor para esse sentido, né? Mas a gente não tem como tirar dentro do nosso modelo de negócio as pessoas. Porque pessoas falam com pessoas. A gente pensa dessa forma. E a dor de um momento de um empresário, quando ele tem uma dúvida, tem que ser uma pessoa do lado de cá para responder ela, usando tecnologia.
Então, Perfeito. é sobre isso que a gente tem pensado e agido dentro do nosso processo e estruturado a nossa operação. É importante, sim, a escalabilidade, sim. Foi através dessa escalabilidade que a gente conseguiu baixar o valor da mensalidade, do ticket do nosso cliente, democratizar como era o nosso propósito, o acesso a essa gestão financeira, mas não faz sentido algum se eu tirar as pessoas desse processo. Né? E a gente conseguiu fazer isso praticando ali também, pensando, né, exercitando o ESG dentro da nossa operação. Então, dentro do nosso processo, Daniel, a gente não tem impressão de papel. A gente não tem, já faz muitos anos, desde 2017. A gente não tem impressão de papel. É zero de impressão de papel. É tudo digital, é todo o processo digital. E a gente tem as práticas de ESG que a gente tem internamente, da questão do uso consciente de água, do uso consciente de recursos como tecnologia, energia, né? Então, tudo a gente faz e trabalha essa conscientização. Então, é um ecossistema realmente de tecnologia, de pensamentos, e tem que ser assim, né? Porque a gente quer ser perene, a gente não nasceu para viver só 5 anos ou 10 anos. A gente está falando de uma história que parece que foi ontem, quando eu conheci a Trizy, eu até comentei com você na última conversa, era para atender lá o NEG. A gente ainda estava ali, já estava com o back-office antigo rodando, e a gente tinha algum nível de clientes de um porte maior, que a gente já estava trabalhando planejamento orçamentário com esse cliente, num nível mais de maturidade maior, e a gente conheceu a Trizy buscando a tecnologia, né? Legal. E a Trizy já era vanguarda, né, naquela época, né? Assim, já estava à frente do tempo A também. gente tava cortando mato também naquela época lá já. Ninguém falava de gestão orçamentária no Brasil. O termo era muito utilizado no público. Então, você via muito orçamento da parte pública, do Estado mesmo. Cara, era mato mesmo, falar de orçamento, falar de controladoria naquela época. Então, mas parece que foi ontem que eu conheci a Trizy, e a gente hoje está aqui falando de toda uma história. Daqui a pouco a gente vai olhar, daqui 2 anos, 3 anos, e falar, cara, como evoluiu de lá para cá. Sim. Mas a gente tem que estar muito atento a tudo, né? E olhando para o nosso cliente, o que ele espera, o que ele realmente precisa. Mas às vezes ele não sabe o que ele precisa. Então você tem que ter a audácia de falar para ele o que ele não está enxergando. E a gente tem essa audácia, eu diria, né? Você não está enxergando isso aqui. Você está enxergando só metade da verdade aqui, ou só um 25% da verdade. Existe um outro 75% da verdade que está ficando fora e você está te fazendo deixar dinheiro na mesa. Então, e eu acho que esse ponto que tu comentou, Salles, essas perguntas capciosas, assim, para o empreendedor, é de suma importância para quem está na frente do BPO, porque eu conversando com vários BPOs, você vê muito um discurso que é muito parecido com o da contabilidade, que cara, é muito difícil vender gestão para o empresariado. Ele só quer contratar ali o BPO, o feijão com arroz, faz contas a pagar e contas a receber, né? Mas quando você começa a trazer essas perguntas para a mesa, né? Que, como você comentou, acho que aí que tá a virada de chave, né? Você tem que conduzir, tem que ser ter um pouco de audácia para conduzir o cara para o próximo nível de gestão dele, né? Tem que ter conhecimento, tem que conhecer os números do cliente, ter certeza desses números, né? O tema inicial da nossa conversa, né? Como fazer gestão sem ter números, né? E ter essa condição de se posicionar. Não adianta a gente vender só o que o cliente quer também, daqui a pouco ele não quer mais aquilo. Ou ele substitui por outro mais barato, né? Perfeito. Então, é um processo em que a gente vem crescendo como empresa, como negócio, né? A gente vem crescendo carteira de clientes também, obviamente, mas quando a gente olha e olha para o nosso cliente, o quanto ele cresceu como gestor, cara, isso faz muito sentido para a gente. Sim. Quando o cliente me faz uma pergunta que antes ele não fazia, isso é muito gratificante, porque isso é a resposta do nosso propósito. Cara, conectou finalmente, entendeu? Sim, é então, a colheita, assim, né? É a colheita. Sim, a colheita. E você tem que ser insistente, você tem que perseverar nesse processo, né? Então, assim, o que a gente tem que deixar até para os colegas, quem está entrando, quem querendo empreender no BPO financeiro, é que você precisa, primeiro, né, pegando o gatilho da sua pergunta, né, segmentar ou ser generalista? Segmentar.
né? Facilita, você consegue ser mais preciso nos seus processos, né? E depois que você segmenta, que você atinge um nível de maturidade, aí você vem produtizando, né? Criando produtos, né? Então, a Fucast, por exemplo, a gente está num nível de maturidade que agora a gente está desenvolvendo um produto específico para o segmento de supermercado. Então, assim, em parceria com a gigante de ERP, o software house de supermercado do Brasil. Por quê? Porque o que a gente faz se conectou com o que eles estão buscando e a gente vai ser o parceiro nessa jornada. Mas, cara, de novo, são anos desenvolvendo, construindo uma marca, entregando, gerando valor para o cliente. Aí as oportunidades vão surgindo. E a gente tem, não pense porque são mercados que não tem dificuldade e às vezes não faz a gestão financeira. Faz. Muitos não conseguem, porque a gente agora está vivendo um momento já de alguns anos, na verdade, de dificuldade de mão de obra capacitada. O nível da educação do nosso país vem piorando, a educação técnica vem piorando gradativamente. E agora deu uma acelerada absurda, principalmente por causa da pandemia. Então, quem se atentar para esse momento, ele vai olhar e falar, pô, eu preciso sair na frente, eu preciso buscar, eu preciso me profissionalizar. E para a empresa é mais rápido ela contratar pessoas e formar elas, ou terceirizar e conectar com a empresa que entrega aquilo lá e está resolvido. O que é melhor? Né? E aqui não estamos falando de terceirizar o core, né? Porque beleza, o cara, para aquilo que ele se propõe, né? Ele vai precisar mesmo treinar, ele vai precisar ter as melhores pessoas lá internamente, muito provavelmente, né? Mas agora para algo que não é core, né, Salles? É tranquilo, é conectar, é deixar a operação dele mais leve, né? É um leve que flui, que ele consegue usar, às vezes, o próprio time que ele usava no financeiro ali, algumas áreas que não estava tão boa funcionando, para outras áreas, melhorar a questão do controle de estoque, das compras. Tem dinheiro ficando em outros pontos aí que está sendo perdido, escoado. Sim. E essas são atividades que, de fato, a gente considera core, né? Compras, estoque, o marketing ali, o marketing estratégico do negócio, né? Tem que estar dentro. Toda aquela questão da gestão de pessoas. Então, mas, pô, financeiro é perfeitamente terceirizável. Se você tem uma empresa que consegue fazer o seu processo com segurança, por que não, né? Sim. Então, ô Salles, e aí, tu já pincelou um pouco aí da tua visão de futuro, assim, mas o que tu enxerga de próximos passos aí para o mercado de BPO? Tu acredita que vai virar tão popular quanto é ter uma contabilidade terceira hoje? Para que caminho tu tá enxergando aí ir o mercado? Esse caminho é muito, muito promissor, né? O BPO financeiro ele vai assumir esse papel da contabilidade em termos de necessidade, né? Ele já vem mostrando isso. Se a nossa reforma tributária tivesse sido como ela deveria ser, já essa agora, esse processo seria muito mais acelerado, né? Se a simplificação fosse de fato. Então, essa reforma tributária, ela ainda dá aí a possibilidade de uma sobrevida para a contabilidade muito grande, muito grande. Isso é bom porque a gente tem muitos escritórios, né, muitos milhares de profissionais no Brasil que se estruturaram e fazem um bom serviço, né? Sim. Mas o BPO financeiro ele vai ser tão procurado e necessário, já sempre foi, né? Sempre foi. Né? Mas assim, olhando para o futuro, as pessoas vão comentar, eu vou abrir, eu preciso de uma contabilidade, também eu tenho que ver o BPO financeiro que vai me atender. Eu vejo isso. Aí é uma questão aí de 10 anos, acredito, já vamos estar vivendo isso aí. E a gente tem que trabalhar para manter esse nível de crescimento, da disseminação do conhecimento, do segmento, para ser um ponto de apoio, um ponto estratégico para esses empresários, né? Porque acelera demais o nível de maturidade do negócio, de quem está ali, né, do dono do negócio, quando ele se conecta com o BPO. Porque, diferente da contabilidade, a contabilidade ela só enxerga o que é fiscal. Concorda? O BPO ele é 100%, no nosso caso, é 100% gerencial. E esse empresário, essa empresária, ela pode ter 2, 3, 4, 5 modelos de negócio diferentes. E ele consegue terceirizar, ter gestão de cada negócio desse individualizada, sabendo quanto que cada um está ali gerando de resultado, qual que é o payback, o ponto de equilíbrio, o lucro líquido, EBITDA, entre outros indicadores.
de cada negócio e do seu grupo econômico. Então, só com gestão financeira profissionalizada, você consegue ter isso. E o BPO financeiro entrega isso. Então, para o franchising, o que eu enxergo? Então, esse crescimento ele vai muito a partir do franchising. A gente tem hoje, com marcas que a gente já tem em parceria, que a gente atende, franquias que vão nascer já com o BPO financeiro. A gente fala de default, né? Então, assim, você assina o contrato de franquia, assim como já tinha que ter ali aquele sistema que é homologado, comprar daqueles fornecedores, vai ter que ter o BPO financeiro da Full Cash. Então, a gente já está nesse nível de entendimento do mercado. Por quê? Porque se olha agora... A franqueadora entendeu que isso é essencial para o cara. E por que disso? Porque, primeiro, ela passa a ter uma operação de um franqueado que sabe qual está o resultado, se ela vai dar suporte, ela sabe o resultado real daquele franqueado. Então, porque hoje, Daniel, é um absurdo. O franqueado vai pedir ajuda para a franqueadora quando ele está com problema, e não é comum você encontrar empresas com problema, né? Nesse momento. Não é incomum, né? Ele não consegue nem dizer qual que é o maior problema dele, porque ele não tem os números do negócio dele. Ele só sabe quanto que ele vendeu, mas o que vendeu é uma parte do processo. Concorda? E aí, com certeza. E aí, quando a franqueadora fala, tá, mas e aí, onde está a dor aqui? Cadê os números? Cadê o DRE? Então, e muitas franqueadoras já nascem não olhando para isso, e elas não dão atenção para isso. Vende a franquia, o negócio está indo bem, vende bem, tal, comprou tal. Ela mesma não tem um time preparado para prestar esse suporte para o franqueado. E aí, seja para essa que não tem esse time preparado, ou seja para aquela marca que já tem o time preparado, mas o franqueado não tem a gestão, a gente faz sentido. Porque a gente faz a gestão, esse gerenciamento, possibilitando o franqueado ter gestão, mas mais do que isso, ele consegue, quando ele demanda informações do financeiro, suporte, lembra que eu falei de ter uns encontros mensais, ele acaba buscando o BPO para isso e tendo esse suporte. Então a gente desonera tempo do time da franqueadora também nesse tipo de suporte. E ela continua ficando mais focada, mais estratégica no suporte comercial, no suporte de produtos para o franqueado dela. Então faz muito sentido para as marcas franqueadoras também ter um BPO que consiga atender o seu franqueado. E a gente está nessa jornada. Então, para quem enxergar e conseguir se preparar para atender franquias, as exigências de atender uma franquia, os padrões de uma franquia, então você tem aí o mercado geral de marcas próprias, de redes, né, que 5, 10, 15, 20 empresas de marca própria, mas também como franchising. A gente já nasce pensando nisso e fazendo isso, então a gente, de certa forma, já está no nosso DNA, está no nosso processo, está dentro do nosso core. E como a gente já nasce dentro desse processo de uma consultoria, de uma empresa de consultoria que faz o franchise, que vive o franchise, que formata franquias, trabalhou expansão, que trabalha suporte à franquia, o nosso processo sabe falar com a franqueadora, sabe falar com o franqueado, sabe priorizar essa relação de interdependência que tem que haver entre a franqueadora e o franqueado. E a gente não tem uma conversa que rompe isso, a gente tem uma conversa que junta isso. Porque a gente sabe dizer para o franqueado aquilo que ele precisa ouvir da gestão dele e sabe dar suporte para a franqueadora ou para o franqueado junto à franqueadora para ele dizer dos números dele quando ele precisa de um suporte específico. E, inclusive, nessa jornada, a gente tem, inclusive, assim, em parceria com as marcas, feito treinamento para a equipe de consultores, né, de suporte, de supervisão de redes, né, de campo, das franquias de algumas marcas, e treinando os franqueados, mesmo aqueles, inclusive, que ainda não contrataram o nosso serviço, porque a gente quer realmente que eles conheçam a importância da gestão financeira. Amanhã ou depois vão ser nosso cliente, ou não, vai ser de um outro colega, se essa marca não tiver homologada só com a Full Cash. Mas a gente está olhando o quê? A disseminação do conhecimento das empresas sendo profissionalizando o financeiro. Isso é para o ecossistema. Show. Bom, acho que para quem está acompanhando aí, né, e está pensando em empreender, está pensando em entrar no ecossistema aí de BPO, já foram várias dicas aí do Salles, né? Ó, a gente falou de verticalizar, a gente falou de começar pelo fácil, né? Falamos de processo, falamos de tecnologia, o quanto esses 4 pilares aí foram... Falamos de pessoas também, né? Então, quanto esses pilares foram fundamentais aí para o crescimento da Full Cash, né?
E aí, agora, para a gente até encaminhar aqui para o final, nosso bate-papo, Salles, está muito bacana, a história de vocês é fantástica, assim. Eu queria inverter um pouco agora, né? Para o cara que está nos ouvindo aqui, está pensando em contratar um BPO. A gente está falando aqui do crescimento grande que esse mercado está tendo. Você olha para um lugar ali, você vê crescimento de 9%, 14% por ano, dependendo da pesquisa que você analisa do mercado de BPO. Eu acho que ainda vai ser mais do que isso ainda. Para quem está pensando em contratar um serviço de BPO, Salles, que cuidados, quais as dicas que você dá para ter eficácia, eficiência nessa contratação? Acho que a principal dica desse processo é perceber durante a apresentação desse profissional, dessa empresa, se ela conhece o segmento do meu negócio. Eu estou contratando, eu preciso que ela domine, ela tem que me passar a segurança. Então, ela tem que demonstrar ali que ela tem processos terceirizados, processos padronizados, que ela tem tecnologia para isso, né? E que ela já demonstre também ali que tem a capacidade de executar isso. Se você, por exemplo, vai contratar um serviço em que a pessoa tudo pode, tudo é possível, não, isso aí dá para fazer também, acho que começou assim já é um alerta, porque a pessoa não, de novo, ela não sabe onde ela vai chegar, ela está sedenta por cliente, mas ela não sabe se ela vai nem conseguir atender. Então, acho que esse ponto já é primordial, acho que bateu nisso aí, tudo pode, tudo faz, esse eu já descartaria, porque na verdade, se eu estou contratando é porque eu não consigo fazer internamente. Então, se eu não consigo fazer internamente, eu vou buscar alguém que faça. E alguém que faça e faz para muitas empresas, ele tem um padrão, ele tem um processo. Então, eu não posso mudar o processo de quem eu estou contratando, e sim eu tenho que me conectar com o processo de quem eu estou contratando. Faz sentido? Faz então, sentido. Esse é o principal ponto, tá? Principal ponto. E lógico, aí tem a questão da viabilidade financeira mesmo, de conseguir investir, fazer esse investimento para o seu negócio, né? E também se a forma como esse BPO vai trabalhar, porque a gente ainda vê muitos BPOs que trabalham quinzenalmente, que junta malote, processa isso uma vez por mês. Cara, nós estamos em 2024, isso a gente nunca fez isso nem no início. BPO financeiro é a terceirização de um departamento financeiro. Você não tem um departamento financeiro que trabalha 2, 3 vezes por mês. Tem que trabalhar todos os dias, né? Todos os dias. Então, assim, tem que ser uma atualização diária, você tem que ter a visão ali do realizado do seu negócio já e também do que você tem provisionado atualizada diariamente. Os dias vão se passando, eu preciso tomar uma decisão agora, eu tenho que olhar meus números e eu tenho que estar pronto. Eu não tenho que esperar 2, 3 meses para você tentar montar um DRE para me apresentar. Então, é entender qual que é a frequência que ele consegue ter dessa atualização, o time de disponibilidade da informação já transformada ali em relatórios, em indicadores, se ela é diária, se ela não é diária. Então, isso é muito importante. Para a gente não comprar ali o gato por lebre, né? Se eu quero terceirizar, e a gente vê muito isso, tá, Daniel? Clientes que vêm, às vezes a gente faz contato conosco, ou a gente recebe indicação, e o cara já está ali já escaldado, porque já passou por 2, 3 BPO, às vezes BPO de contabilidade que tentou entrar no segmento do varejo ali, e não conseguiu rodar, não consegue gerar, 6 meses, não consegue gerar um DRE para o cliente. Então, se você ficou na dúvida, pede indicação, fala com o cliente dessa empresa, vê se realmente esse BPO está entregando isso que ele está prometendo ali, né? Falar, a gente tem que fazer isso, né? A lei de franquia diz, né? Uma das obrigações impostas às franqueadoras é que na COF tenha os franqueados ativos e os ex-franqueados dos últimos 24 meses. Para que isso? Para fazer pesquisa, saber como é que é o suporte, como é que se aquela marca entrega aquilo que ela fala. Pratique isso com o BPO também, assim quando você vai contratar uma contabilidade, porque é um casamento. A gente não deve pensar que vai contratar um BPO hoje para dispensar e cancelar esse contrato daqui 2, 3 meses. Né? Se a gente percebe, se tem a base nossa, se a gente percebe que o cliente está querendo só testar por alguns meses, não, cara, não faz sentido para a gente. Tem todo um trabalho de estruturação, de implantação, que você tem que consumir isso aqui. A gente vai usar isso aqui por anos.
Então, assim, não, você não precisa ficar 10, 20 anos comigo, não é isso que eu estou querendo dizer também. Se você depois tiver uma empresa que te atenda melhor, ok, se a gente não conseguir fazer mais sentido para você. Mas, pô, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo menos, para você fazer com que o nosso processo trabalhe em favor do teu negócio, né? Uhum. Então, esses pontos acho que são muito importantes, sabe, Daniel? E as pessoas ainda erram muito nisso. Vai muito na aventura, é porque é da minha cidade, é muito comum isso ainda, tá? Embora a pandemia quebrou bastante disso, mas não, eu vou deixar de contratar vocês que vocês estão aí longe, né? E eu vou contratar aqui da minha cidade e tal. A minha contabilidade agora está me oferecendo esse serviço também. Beleza? É uma oportunidade, é um novo serviço da contabilidade. Mas você precisa entender a maturidade que ela vai ter para entregar o seu serviço de BPO financeiro, que é um outro produto. Né? E aí, quando a gente fala desse outro produto, você pode estar com a contabilidade top e daqui a pouco você se frustra com outro produto. E você acaba não querendo mais nem a contabilidade. Pô, isso não é legal, entendeu? Então, acho que olhar muito bem quem você está contratando, você vai evitar todos esses tipos de desgastes, entendeu? Né? Isso vale para quem vai falar conosco, como para qualquer outro, né? Empresa do segmento aí, né? Não, excelente as dicas, Salles. É aquilo, né? Como a gente está esse mercado vem crescendo muito, você tem o ônus e tem o bônus, né? Então você precisa analisar com muito cuidado com quem que você vai avançar a parceria. Fez muito sentido. Bom, Salles, encaminhando para o final aqui, para quem quiser falar com a Fullcast, quiser conversar contigo, deixa aí teus canais aqui para o pessoal entrar em contato. Perfeito. Daniel, o cliente pode acessar ali o nosso site, né, fullcashbpo.com, tá? Ali já tem lá vai conhecer um pouco da Fullcash e ali consegue já solicitar um atendimento via WhatsApp ou de repente preencher um formulário e receber um contato depois, receber uma ligação. A gente vai ter o maior prazer de apresentar, de falar, de conversar, de conectar com os clientes e com os parceiros da Twizy também, né? Por que não? Né? Os consultores que usam a Twizy nos seus atendimentos, nos seus clientes, os clientes que já utilizam a Twizy e de repente quer melhorar esse processo, profissionalizar, vai ser um prazer. O nosso próprio Instagram, né? Que é @fullcashbpo, tá? E aí o Fullcash, embora aqui na minha descrição tá com o cifrão, é só S, né? Porque senão não funciona lá. E o nosso WhatsApp, né? Que eu já deixei o link aqui com você vai colocar depois. Então, beleza. Caindo lá no atendimento, vai ser um prazer apresentar, tá? E se falar que veio através da Twizy, opa! Tá? Se falar que veio através da Twizy, ganha ali, não vamos falar de uma meia hora de mentoria financeira, vamos falar sobre gestão financeira, vamos falar sobre como estão os números do negócio aí que ele já tem, as dificuldades, enfim, é meia hora livre de mentoria para falar do que ele quiser falar ali de gestão, que a gente puder agregar ali, vai ser um prazer, mas tem que falar que é da Twizy. Que veio através da Twizy, que veio aqui no podcast, do Controller Cast. Show de bola. Eu vou deixar os contatos aqui, os canais que o Salles comentou aqui, aonde você estiver vendo, no YouTube, no Spotify, vai estar aqui os canais que ele comentou. Salles, pô, te agradeço muito o bate-papo, foi excelente aqui. Eu tinha essa expectativa, foi cumprida no nosso primeiro bate-papo, eu sabia que ia sair um papo bacana. Acho que conseguimos atender aqui tanto quem está pensando em empreender, quem está entrando no ecossistema de BPO, quanto também o empresário, né, que está querendo contratar, quer conhecer mais. Então, acho que conseguimos aí fazer um episódio bem bacana. Muito obrigado mesmo, Salles. Daniel, a gente que agradece mais uma vez, em nome de todo o time da Fullcast, dos meus sócios. É sempre uma oportunidade de estar falando aí do BPO financeiro, da importância da gestão financeira. Conta com a gente, tá? É um prazerzaço aí. Vou aguardar aí. Vamos esperar aqui quem vai ser o primeiro, né, a ganhar a mentoria. Tá beleza? Depois tu me fala. Falo sim. Beleza. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do ControllerCast. Não deixe de enviar as suas dúvidas, as suas sugestões aí. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.